horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele é o meu abrigo quando o diabo me tentar. Ao sentir-me rodeado de cuidados e amargor, quando dúvidas me assaltam e me causam ânsia e dor, em Jesus me refugio e procuro proteção, pois só Ele tem palavras de real consolação. Conhecendo os meus temores, minha culpa e imperfeição, Ele escuta complacente a sincera confissão. Com ternura e amor apaga meu pecado e todo o mal. Perdoando, Ele oferece sua paz celestial. Santifica minha vida, ó Senhor, na comunhão com os filhos da promessa. Ouve sempre a petição que confiante a Ti dirijo. Grato sou a Ti, Jesus, pelo amor e pelas bênçãos que me vem de Tua cruz. Nossa saudação a todos neste momento de culto, de louvor e adoração, mesmo que online, Deus aceita o nosso louvor, onde nós estamos. Queremos iniciar esse nosso momento de culto em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Salmo 130 que nós leremos daqui a pouco, o salmista exclama: se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? E aí, quando nós fazemos uma análise sincera da nossa vida, nós percebemos que pecamos contra Deus por pensamentos, palavras, ações e também omissões. Mas nós não precisamos ficar ansiosos, com medo do castigo de Deus, porque o próprio salmista ele lembra: mas tu nos perdoas. E por isso nós te tememos, no sentido de nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus. Em João 3,16 nós vemos o tamanho do amor de Deus por nós. Ele envia o Seu Filho Jesus Cristo para morrer em meu e em teu lugar, para nos dar o perdão de todos os pecados e o alívio de todas as nossas culpas. Por isso, nesse momento, confesse os pecados a Deus de forma sincera e humilde, pois Ele perdoará vocês. Oremos. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente, amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade de mim, pobre pecador. Amém. A você que confessou o seu pecado diante de Deus, creia na palavra de Deus, pois Ele diz que os teus pecados foram todos perdoados. E eu anuncio esse perdão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos agora, logo em seguida, então, fazer a leitura do Salmo de número 130, onde nós lemos: Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero.
Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Vamos cantar um hino agora. Ó alegria, vem alegria, treva e mal com tua luz. Mesmo que aflitos, somos benditos só por sermos teus, Jesus. A nossa vida foi redimida, se a ti olhamos, a salvo estamos da própria morte, aleluia. Em ti confiamos, refúgio achamos, em tua graça que nos enlaça, agora e sempre, aleluia. Contigo estamos, não receamos mundo, inferno, morte ou mal. Tu os venceste, na cruz morreste, teu amor é perenal. Assim te honramos, glorificamos teu nome santo, com nosso canto em alegria, aleluia. Vida gloriosa e jubilosa, ó Deus clemente, onipotente, em ti redemos, aleluia. Esse momento onde Deus fala conosco por meio de sua palavra, onde está de fato o que Deus tem a nos dizer. A primeira leitura de Gênesis 3, 8 a 15, onde nós vemos a consequência do primeiro pecado cometido por Adão e também por Eva, onde lemos: Naquele dia soprava o vento suave da tarde. O homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde é que você está? O homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: E quem foi que disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem então disse: A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que você fez isso? A mulher respondeu: A cobra me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à cobra: Por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais só você receberá esta maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você ficará ao calcanhar da descendência dela. Segunda leitura de 2 Coríntios 4, 13
até o versículo 1 do capítulo 5, nós lemos: As Escrituras Sagradas dizem, eu criei e por isso eu falei. Pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas. E estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar, não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que um lar no céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal, confiando no meu Senhor, tenho paz real, a paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Agora sou feliz, como sou feliz, se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu bem. A leitura do Santo Evangelho para esse segundo domingo após Pentecostes, nós encontramos em Marcos, capítulo 3, versículo 20 até o 35. O poder de Jesus para expulsar demônios. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se juntou de novo e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem, as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados.
Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram, eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele, e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus então perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Os convido agora para confessarmos a nossa fé no Deus Pai, Filho e Espírito Santo por meio do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo vindouro. Amém. O teu amor me cerca
a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a orientação do Espírito Santo esteja conosco neste momento, onde nós iremos meditar em Sua Santa Palavra. Amém. Já descrita como o mal do século, a ansiedade é uma das doenças mais comuns no Brasil. O país tem a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade. As vendas de calmantes e antidepressivos são cada vez maiores e têm aumentado ainda alarmantemente após a pandemia que assolou o mundo todo. E olhando para os textos bíblicos de hoje, eu fiquei perguntando: será que Deus pode nos auxiliar nesse processo para vivermos com menos ansiedade? E mais uma vez, a gente consegue, através da palavra de Deus, entender que quando nós enxergamos as más notícias, os problemas, as dificuldades, as doenças, usando a lente correta, nós vamos entender que Deus está ali, pronto para nos ajudar. A presença da ansiedade pode ser inevitável para muitas pessoas em muitos momentos de nossas vidas, mas sermos prisioneiros dela é opcional. A ansiedade, na verdade, é uma chuva de meteoros do tipo e se? E se eu pegar a Covid-19? E se ele for grave para mim? E se eu morrer? Como ficará a minha família? E se meu filho ficar doente? Se meu filho morrer? E se eu perder o meu emprego e não tiver como alimentar a minha família? E se? Essas perguntas nos fazem olhar apenas para o problema e não olhar para aquele que prometeu nos livrar de todos os problemas, que é Deus. Deus nos criou para que nós tivéssemos e vivêssemos uma vida sem ansiedade, para que nós não nos preocupássemos e para que nós confiássemos cada vez mais nele. Por isso, os textos bíblicos de hoje nos ajudam a entender como que Deus nos trata, como que Deus nos cuida quando nós passamos por momentos de angústia, de ansiedade, de tristeza, de tribulações e assim por diante. Na leitura de Gênesis, nós vemos que após um vento suave do entardecer, Deus vai ao encontro de Adão e Eva. Logo após eles terem desobedecido a Deus e terem comido do fruto proibido. O que aconteceu com a primeira família? Até este ponto, eles viviam em paz com Deus. Tinham tudo que eles precisavam para viver. Mas no instante, tudo mudou. Eles disseram sim para a tentação e não para Deus. E eles descobriram que estavam nus. É interessante que um pouco antes, em Gênesis 2:25, está escrito: tanto o homem como a mulher estavam nus, mas eles não sentiam vergonha. Eles não tinham pudor, não tinham malícia, não tinham a vergonha, porque eles viviam com Deus. A partir da tentação, a partir do pecado, eles começam a experimentar o que é viver com uma ansiedade, o que é viver com um sentimento de culpa, o que é viver com medo. Eles se cobriram de folhas e se esconderam de Deus. E fizeram o que pessoas com ansiedade fazem: se envolvem numa corrida para se cobrirem, para não olharem para quem pode oferecer. Note a sequência. Primeiro veio a culpa, a ansiedade veio em seguida. O homem e a mulher não sabiam o que vinham pela frente. A mensagem de Deus foi clara: no dia que vocês comerem do fruto proibido, vocês serão mortos. Mas aí nós vemos que Deus, Ele é o Deus que cura, é o Deus que trata, é o Deus que cuida.
as consequências para o pecado que eles cometeram continuaram. Eles foram expulsos do paraíso. Eles tiveram que, com o suor do seu rosto, trabalhar. Para a mulher, Deus falou que ela sentiria dores no parto. E nós percebemos isso em nossos dias. As consequências do pecado continuam. Mas não foi Deus quem causou o pecado. E é interessante que Deus, ele não só não tira a vida de Adão e Eva, mas os veste com roupas feitas de animais, mostrando benevolência e misericórdia e o perdão. O mesmo perdão que nós receberíamos quando Jesus morreu na cruz, pois a palavra de Deus nos diz que Jesus nos veste com o seu manto de justiça. E nós podemos nos aproximar novamente de Deus e confiar nele e pedir a sua ajuda e reconhecer que somos amados e perdoados. Por isso, esse capítulo 3 de Gênesis ele tem um caráter etiológico, ou seja, a etiologia é uma ciência que busca interpretar a origem das coisas. Todas as religiões e muitas pessoas tentam entender onde surgiu o mal. Foi Deus que criou? Foi o diabo que criou? E o Gênesis 3 ele nos ensina que a dor, o sofrimento, as doenças não é vontade de Deus. Quando Deus criou o mundo, o sofrimento não estava no projeto. Ele veio a existir por consequência do pecado humano. Os males do mundo só existem porque os seres humanos não vivem de acordo com o que Deus havia planejado. Deus não pode ser responsabilizado pelos males deste mundo. O sofrimento humano não é vontade de Deus. E por isso, não terá lugar no novo céu e na nova terra que Deus tem preparado para cada um de nós. A nova criação de Deus se caracteriza exatamente por oferecer uma vida em abundância, sem mais as marcas e consequências do pecado. Em resumo, Deus criou um mundo perfeito. O pecado causou todo esse estrago no mundo, causando a ansiedade, a depressão, a morte, a dor, a tristeza, a tribulação, guerra, corrupção, injustiças e tudo mais. Por isso Deus interviu enviando Jesus Cristo ao mundo. Ele envia Jesus para curar esse mundo, mas da seguinte forma, mostrando que existe um caminho para um novo céu e uma nova terra, porque esse mundo já está condenado. Mas Deus vai criar um novo céu e uma nova terra para as pessoas viverem. E aí entra toda a ação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Evangelho de hoje nos ensina a entender e a ver esse ensino de Jesus. Aliás, no salmista, o salmista fala: eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Achei muito interessante o verbo confiar empregado pelo salmista. Confiar em Deus é saber que eu, como cristão, posso passar por tristezas, tribulações, depressão e ansiedade. Não é a falta de fé. Acontece. É consequência do pecado. Mas, ao eu encontrar em Deus o refúgio para os meus problemas, eu sei quem cuida de mim, quem me protege, quem me orienta, quem dirige a minha vida. Talvez, para eu lidar com a minha ansiedade, eu precise de algum remédio, eu preciso fazer uma psicoterapia, mas em Deus eu encontro a paz para o peso do meu pecado, para o sentimento de culpa, pois eu sei que tenho em Deus aquele que me cuida e me guia. E Deus, para nos dar essa certeza, Ele envia Jesus. E o texto de hoje é muito interessante para a gente entender como que Jesus é visto pelas pessoas. O texto relata que muita gente estava ouvindo Jesus. Mas algumas pessoas achavam que ele estava louco, pois ele estava falando que era o Messias. Aí é interessante a gente pegar e olhar com os olhos daquelas pessoas da época de Jesus. Muitas pessoas, muitos
homens se passaram por falsos profetas. João Batista, aliás, ele foi considerado um profeta, mas ele teve a humildade de dizer que ele estava apenas preparando o caminho para Jesus. E Jesus, então, rodeado de muitas pessoas, ele tenta explicar que ele de fato é o Messias. Os mestres escribas que estavam ali acusam ele de ser Beelzebul, achando que ele era o diabo, que tinha poderes para expulsar demônios e estava enganando as pessoas. E aí Jesus, então, usando parábolas, ele fala: mas será que o diabo derrotaria o próprio diabo? Será que um jogador, trazendo em linhas gerais para os nossos dias, um jogador faria um gol contra o seu próprio time? E ele mostra que ele é, de fato, o Messias, que veio para expulsar o demônio, para acabar com o poder do diabo, para acabar de uma vez por todas com o pecado, dando perdão para as pessoas. E aí ele é muito enfático numa frase que eu quero compartilhar com vocês um pouco mais. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados. Olha só o que ele diz. Todos os pecados que nós cometemos, até blasfêmias que fazemos contra Deus, aí entra a questão da idolatria, por exemplo, tem o perdão de Deus. Mas blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Como que nós podemos entender isso que Jesus está falando? Jesus está ensinando aquelas pessoas o seguinte: olha, vocês estão me chamando de diabo, vocês estão me acusando que eu vim em nome de Beelzebul, vocês estão me acusando de louco, eu sou Deus. Mas esses pecados serão perdoados. Mas existe um pecado que não pode ser perdoado: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que Jesus fala isso? Semana passada nós tivemos o domingo da Santíssima Trindade. E na semana anterior nós tivemos o domingo de Pentecostes. E o Pentecostes foi o dia em que Deus envia o Espírito Santo para quê? Para criar a fé nas pessoas. Quando nós somos batizados, nós recebemos a fé salvadora em Cristo Jesus. Se nós rejeitamos o presente que Deus nos dá por meio do Espírito Santo, que é a fé, que nos faz crer em Jesus, nós não temos salvação. Porque existe um único caminho para chegarmos até Deus do céu, que é Jesus. E quem faz nós reconhecer Jesus como nosso Salvador é o Espírito Santo. Ou seja, se eu negar a fé dada pelo Espírito Santo, eu morro. E eu não tenho como ser salvo. É por isso que o Espírito Santo faz constantemente um trabalho em nossas vidas. Sabe aquele momento que você está com preguiça de ir na igreja? Aquele momento que você não quer orar? Aquele momento que você não quer ler a palavra de Deus? Você está pecando contra Deus. Mas o Espírito Santo continua agindo em você, falando: olha, é importante você ir à igreja, é importante você orar, é importante você crer em Deus. O Espírito Santo constantemente fica trabalhando em nós, para que nós continuemos a crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Do outro lado, o diabo une a nossa carne e tenta nos afastar de Deus. E nós vivemos em cima desse muro. Mas se nós estamos com Deus, orientados por Deus, iluminados por seu Santo Espírito, essa linha nos levará para o céu e nós não vamos cair nas tentações de sermos condenados até o inferno. Vemos aqui claramente a mensagem de Deus, né? Nós precisamos ouvir e crer somente nele. O Espírito Santo fará isso por nós. O apóstolo Paulo entendeu tão bem essa ação do Espírito Santo e esse novo plano de vida que Deus tem para nós, que ele escreveu: eu criei e por isso falei. Quando nós cremos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, através da ação do Espírito Santo, nós falamos, nós testemunhamos.
nós falamos das grandes coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Pois assim, nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus ressuscitou o Senhor Jesus. E Ele vai nos ressuscitar também. E vai nos levar junto com todos até a presença dEle no céu. Tudo isso aconteceu para vocês a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas. E estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. E aí, olha só o que o apóstolo Paulo escreve. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando a cada dia. Uma das consequências do pecado é o desgaste, é o envelhecimento, que vem por meio de sofrimento, por meio de dores, de luto, de angústia, de doenças, de cicatrizes que nós experimentamos na nossa vida. Mas o Espírito Santo, Ele quer continuar nos fortalecendo a nossa fé. Existem estudiosos que falam que as pessoas tendem a se afastar de Deus dos 13 até os 40 anos. Isso tem a ver com uma das fases do desenvolvimento psicossocial das pessoas. Mas mesmo que muitas pessoas se afastem de Deus, o Espírito Santo quer continuar agindo. Infelizmente, muitas das pessoas que acabam se afastando de Deus, elas não têm tempo de crer novamente em Deus e são condenadas. Por isso é importante a gente ouvir a palavra de Deus e entender que tudo que nós passamos, tudo que nós sofremos, é para nos mostrar que o mundo em que nós vivemos não é esse. Esse não é o nosso lar verdadeiro. E é interessante que o apóstolo Paulo ainda escreve no final que nós estamos vivendo como se fôssemos viver numa barraca. Quem gosta de acampar, que não é o meu caso, sabe que a barraca ela é útil por um final de semana, por um feriado, mas ela não serve para viver um ano todo. Mesmo aquela pessoa que ama muito acampar, não tem como viver o resto da sua vida dentro de uma barraca. Assim é a nossa vida. Nós, por mais confortáveis que vivamos em nossos lares, em nossas casas, não pode ser comparado de forma alguma com o lar que Deus vai nos dar no céu. Ou seja, a nossa vida aqui no mundo ela é finita. E nós devemos aguardar ansiosos a vinda desse mundo vindouro para que nós tenhamos a vida verdadeira ao lado de Deus no céu. Se nós tivermos isso como premissa, aquele e se acontecer isso, e se acontecer isso, se aquilo acontecer, nós podemos expressar como o apóstolo Paulo diz: se o meu viver é Cristo, o meu morrer é lucro. Ou seja, Deus sempre tem algo para nós, quer aqui, quer no céu. Continuemos andando com Deus. Busquemos nele a orientação para os nossos problemas. Oremos uns pelos outros. Cuidemos uns dos outros, assim como Deus tem cuidado de nós. Que Deus nos guarde, nos capacite, nos oriente, para que consigamos fazer a nossa parte de filhos de Deus neste mundo. Essa semana, no grupo de WhatsApp, no grupo de família, achei muito interessante um depoimento de duas famílias. O seu Werner e a Marlene, que foram visitar a Fernanda Letícia, que passaram por Covid, por problemas de saúde, até de ansiedade, pode assim por dizer. Levaram uma sopa, levaram a companhia, levaram o amor de irmãos em Cristo. Isso é sermos comunidade cristã. Isso é vivermos a nossa fé diariamente, cuidando uns dos outros e sabendo que Deus sempre cuida de cada um de nós. Que Deus nos guarde, nos abençoe para que um dia possamos vencer tudo isso e morarmos com Ele no céu. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou
meu viver, é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Falamos com Deus em oração. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, graças te rendemos por todo o cuidado que tens por todos nós. Nós confiamos em Ti e estamos ansiosos para o dia em que Tu nos chamares para viver contigo na eternidade. Mas enquanto vivemos os nossos dias aqui na Terra, envia o Teu Espírito Santo para trabalhar a fé em nossos corações, para que continuemos a crer em Jesus Cristo, mesmo diante das situações difíceis que enfrentarmos, diante da doença, dos problemas, dos sofrimentos, das angústias, das incertezas, enfim, diante de todos os perigos que estamos passando. Muitas vezes a ansiedade toma conta dos nossos corações, fazendo com que a nossa fé balance. Por isso pedimos, dá-nos uma fé inabalável. E quando estivermos com ansiedade ou depressão, qualquer tipo de doença, que tenhamos coragem de buscar orientação médica também, para que a ciência esteja trabalhando por Ti em nossas vidas. Abençoa o nosso município, que está vivendo dias de altos casos de Covid, bem como demais cidades que passam por essas situações. Que não falte cuidado para as pessoas que precisam de tratamento médico, que não falte alimento para as pessoas que precisam de alimento, que não falte cobertor para as pessoas que precisam ser esquentadas nesses dias frios. Fica conosco e ensina-nos a sermos Tuas fiéis testemunhas e levarmos a Tua palavra de salvação a muitas que precisam ainda crer em Ti. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para todos sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fiquem todos com Deus. Uma abençoada semana a todos.
céu eu não vou chorar, lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar, no céu eu não vou chorar, lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. Meus olhos Deus vai enxugar, e a morte não resistirá. Não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passarão. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar.